Porque quando você está falando de uma aparição, você tem uma coisa que vai muito além disso. A gente tem que parar para pensar que, primeiro, o nosso cérebro ele é um só. O meu, o teu, o dele é tudo igual. Segundo, as nossas vias de entrada são as mesmas. Né? Então, vamos pegar ali os olhos. Nos olhos a gente tem cones e bastonetes, que são células oculares. Algumas são para fazer a captação de formas e as outras captação de cores. Então, você tem os fótons, sejam da lâmpada ou do sol, né? Não importa, incidindo sobre uma matéria. Quando ele incide sobre uma superfície, os átomos dessa superfície se agitam. Esse agito faz você enxergar o objeto, tanto a forma quanto a cor. Então, lá. Se a gente for olhar assim essa questão de espírito sobre uma ótica um pouco mais científica, como é que eu preciso de um agrupamento de energia muito grande para poder excitar esses sensores oculares meus a ponto de eu conseguir enxergar aquela imagem. Se você está falando de um espírito, ele está fora do corpo. É uma lógica. Uhum. Então, não tem o elemento principal, né? Que é a junção, aquele agrupamento de átomos. Lembrando que átomos formam moléculas, moléculas formam células e células formam organismos. Então, a gente é um amontoado de átomos. Só que enquanto a gente isso aqui está bem agrupado, está bem visível. Quando você está falando de um espírito, não está mais agrupado. Porque, tecnicamente, ele não está, né, não tá mais no corpo. Ele desencarnou. Então, como é que você consegue enxergar ele? O que ele tem que fazer? Se ele vai criar uma agitação ambiental o suficiente para você poder enxergar ele, para excitar as suas células, né, os seus sensores oculares o suficiente para você ver, ele precisa fazer uma alteração ambiental. Porque para ele agitar uma quantidade de átomos para isso, o que o agito de átomos faz? Explode, né? Explosão. Você não pode ficar colocando um átomo em ressonância. Você quebrar ele nem em sonho também, né? Se você quebrar ele em sonho, você sabe, a bomba atômica é justamente o processo de fissão. Então você não pode causar isso. Qual que é o jeito? Diminuindo a temperatura. Mas aí a gente considera então que existe uma inteligência ali, ou um poder nesse espírito de baixar essa temperatura para ser visto? Sim. Mas é a vontade, né? O nosso poder é a vontade. É o maior poder que a gente tem. As pessoas não têm, normalmente elas não têm ideia do tamanho do poder que elas têm. O maior poder nosso é vontade. Não tem outra coisa em nós que seja mais poderosa que isso. Você poderia, sei lá, mudar objetos com o pensamento. Você teria que ter a vontade. E a vontade teria que ser forte. Mas eu não posso criar a vontade. Ela tem que ser natural, que eu posso Mas imaginar esse natural, agora. nossa, a gente já tem vontade, né, o tempo inteiro. Mas eu quero que aquele óculos mexa. Eu quero. Mas não é assim. Não tem como ser assim, né? Seria impossível. Eu acho impossível. Eu, sinceramente, acho impossível. Tipo, a gente não tem esse controle todo. Né? Teoricamente é possível. Mas praticamente ainda não. Não. Entendi. Não. Já pensou quanta gente a gente mataria? Bastante. Porra, cara. Eu ia no shopping, na praça de alimentação ali, eu ia eliminar uma boa parte pra pegar uma mesa. Puta, ia ser tão bom, né? Hoje a gente foi almoçar, a gente ficou na fila de espera lá no restaurante. Só pensando na física quântica. Puta, cara. Não precisava matar. 3 dores de barriga ali já era o suficiente, entendeu? Desmaiar alguns na fila. Mandava pra casa. Então, não, tecnicamente é possível explicar, mas não é algo simples de fazer. Mas esses fatos, eles vêm de onde? Eles são pesquisados. Não, eles são pesquisados. Você tá falando da teoria que eu... Tipo assim, tu ouve um cara falando, eu vi um espírito. E aí tu analisa a partir daí, porque como é que tu confia no relato de alguém? Eu não confio no relato dos outros. Mas eu vi. Então eu não tenho como... Eu acho que eu vi... Eu acho que assim como alguma professora minha jogou praga, que eu ia trabalhar com coisa que mexesse com cálculo, alguém rogou praga quando eu falei que eu não acreditava em negócio de espírito. Quando é que tu viu? Que eu vi. Eu não vi, não foi coisa feia, mas eu vi e eu não gostei. E eu já falei que se alguém for se manifestar,
vaza. Não quero nem saber. Nem o anjo da guarda não pode. Se chegar com jeito. Devagarinho. Não tem jeito, cara. Ou por trás da porta, assim, peraí, só atravessando a porta com a mão, assim. Nossa, cara, já pensou? Só um pouquinho. Tô Meu chegando. Deus do céu. Eu acho que eu me mato na hora pra virar um espírito pra poder ser um cacete no filho da mãe que faz um negócio desse, cara.